Então, esse aqui é o respirador da Magnamed, tá? O modelo Oximag Agile, tá? Ele tem uma bateria de 3 horas. Deixar ele sempre ligado na rede elétrica para poder fazer um bom uso dessa bateria quando for necessário. Desse lado aqui, eu tenho a chave de liga e desliga, tá? Fonte de alimentação, o cabo da fonte. Então, sempre colocar ele aqui, ó, só encaixar, nunca girar ele, tá? É só, ó, tirei, encaixou. Ele tem essa parte mais elevada aqui, ó, onde vai encaixado ali, ó. Então, só conectar. A mangueira de oxigênio aqui, ela vai ligada sempre direto no torpedo aqui depois da válvula, tá? Nunca nesse fluxômetro, sempre aqui na válvula, depois da válvula, na mangueira aqui, na válvula. Então agora, desse lado aqui, o que que eu tenho? As traqueias, ramo ins e ramo ex, tanto faz o lado que vai ser colocado, tá? Aqui ele tem um metal, onde eu vou apertar esse metal para poder fazer a remoção da válvula exalatória, tá? Eu aperto o metal e giro sentido anti-horário, para poder tirar e fazer a esterilização. Ela vai na autoclave a 135 graus por 5 minutos ou utilizar o detergente enzimático. O que não pode é utilizar álcool nessa membrana aqui, senão vai ressecar. Cuidar para nunca perder esse metal aqui, que fica aqui dentro, encaixar bem depois que fizer a esterilização. Ó, encaixa direitinho. Tá? E esse metal aqui tem que ter contato com esse metal. Então eu vou colocar aqui, ó. Nunca colocar assim, tá? Sempre assim. Pro metal ter contato no metal. Então eu encaixo aqui. E aí cuidar esses dentes aqui para eles encaixarem bem certo nessas conexões aqui. Como que eu vou fazer isso? Essa parte virada para o respirador, mais para baixo, que aí já encaixa certinho, ó. Aí eu aperto e giro pro sentido horário, até dar um estralo, tá? Cuidar para não quebrar, só essa parte. Então, vou ligar o equipamento. Agora, vou fazer o teste, tá? Então, sempre antes de utilizar, por segurança, para ver se não tá tendo nenhum circuito furado, enfim, é bom fazer o teste para ver se tá tudo ok com o equipamento e os acessórios. Então, eu venho no teste, ele quer saber se tá aparecendo esse sinal e se a gente está ouvindo o sinal, o barulho, né? Então, eu digo que sim. Agora ele pede para desobstruir o Y, então eu vou deixar liberado. E aí ele vai fazer a primeira parte do teste. É bom nunca mexer no circuito enquanto está fazendo o teste e deixar ele sempre ligado na rede elétrica, inclusive para fazer o teste, tá? Agora a gente aguarda um pouco. É bom também olhar aqui se não vai baixar muito. Se na válvula reguladora baixar muito, é porque tem algo errado também, enquanto ele está fazendo o teste. Tem que cuidar isso. Ó, aqui já dá pra ver que tá passando nos testes, né? Tá tudo ok com o fluxo, com o sensor, com a célula de O2. Então agora eu vou para a próxima etapa. Agora ele pede para ocluir, então eu vou ocluir assim. Nunca botar um balão aqui para ocluir, tá? Então eu fecho bem e aí vou para a próxima etapa. Mantenho essa parte ocluída. Vamos ver se vai passar agora.
toda vez que desligar o equipamento, ele vai fazer um barulho, então vocês apertam nesse botão aqui, tá? Para ele poder parar de fazer o barulho, que é uma segurança que o equipamento foi desligado intencionalmente, né? Que às vezes pode ser que desligue sem querer, então ele avisa por segurança. Enquanto isso, aqui ali em cima do Agile, aqui ele tá avisando que tá ligado na rede elétrica, né? Então, se por acaso esse sinal aqui não tiver ligado, é porque tem algum problema, na fonte de alimentação. Aqui ele diz as horas de uso, então o total de horas, ó, já foi utilizado por, acho que é 9 aí. Então ele vai dando o total, para vocês saberem quanto tempo para poder fazer a troca do filtro dele. Então aqui passou nos testes, dou um ok aqui e vou para a próxima etapa. Então agora eu vou encaixar aqui só o balão. Deixa eu pôr. Aqui. Deixa eu ficar segurando. Então eu seleciono o paciente e ele já vai sair ciclando, tá? Ele sai ciclando numa ventilação controlada a volume. Selecionei paciente adulto. Caso queiram trocar, é só selecionar, quero um pouquinho menos de volume, seleciono, né, na tela e confirmo ou na tela ou no próprio botão aqui, tá? Para deixar, eu posso alterar, então, quando eu apertar aqui na tela, que ele abre esse menu, tem a configuração. Então aqui eu posso me basear também pela altura, posso aumentar ou diminuir e confirmar também. Aí ele faz o cálculo aqui de 7 ml por quilo, tá? Eu tenho essa opção aqui da ventilação não invasiva para utilizar máscara ou pronga, tá? Então ele avisa aqui, compensa fugas e não fica alarmando. Aqui eu vou fechar esse aqui no X, tá? Então dá pra ver que aqui eu não tenho FO2. É só apertar aqui nesse botão que ele tem mais uma aba. Então eu posso selecionar se eu quero mais ou menos de FO2 e confirmar, tá? Se não confirmar, ele volta porque ele estava anteriormente, tá? Então se eu quiser trocar modalidade, venho aqui numa ventilação controlada a pressão e eu não confirmo, ele volta para ventilação controlada a volume, tá? Esse aqui é o silenciador de alarme. Eu não vou confirmar para vocês visualizarem, tá? Ó, voltou. Então, aqui é o silenciador de alarmes por 2 minutos, um menu de acesso rápido, tá? Botão de stand-by, então seguro apertado, ó, o cursor vai correr ali até entrar em stand-by. Ó, não segurei direito, ele não entrou. Então, tem que segurar apertado até entrar, ó. Entrou, aí eu solto, tá? Esse aqui é como se fosse um ambu, toda vez que apertar ele vai fazer um ciclo. Esse aqui é para congelar a tela, então ele congela a curva. A cada 2 minutos ele bloqueia o teclado aqui, tá? Então, agora eu não vou conseguir bloquear, depois eu mostro. Monitorização numérica, tá? Então aqui eu tenho o volume, a pressão máxima, volume minuto, pressão de platô. Aqui embaixo também eu tenho a relação INS para ESA, FO2, tá? Então, a curva de pressão, os alarmes máximos e mínimos, tá? Tempo de apneia, para depois ele alarmar e entrar numa modalidade de backup. Automático também, para 10, 20 ou 30% para mais ou para menos, ele começar a alarmar. A configuração que eu já passei para vocês. Agora eu vou tirar ele do stand-by aqui. Ó, seguro apertado, tirei, ele sai ciclando. E aí aqui para bloquear o teclado, ó, bloqueei. Para tirar, aí ó, monitoriza parâmetros ajustáveis eu não vou conseguir utilizar. Tá? Só a parte de curvas e monitorização numérica, tá? Então agora, para tirar se eu quiser alterar a modalidade, eu tenho que vir aqui no teclado, segurar apertado, até desbloquear, ó, desbloqueei, e aí sim eu vou conseguir alterar para outra modalidade, tá? Então, eu vou colocar na curva aqui, ó, então eu tenho a curva de pressão. E aí, se eu quiser congelar a tela, ele vai congelar, ó. Aí ele para, continua ciclando. Aí, para tirar, é só segurar de volta que ele retorna. Deixa eu ver o que mais aqui. O tempo de bateria.
parágrafo de pressão, tá? E no mais é isso. O CPAP aqui, quando eu for utilizar, ó, ele pede o delta de pressão, eu tenho que confirmar. E aí, daqui pra frente, ó, eu tenho a modalidade de backup. Então, eu seleciono qual que eu quero, se é volume ou a pressão, confirmo. E aí, ele entra em apneia, né? Ficou os 15 segundos. Daqui pra cá é a da modalidade de backup, que eu vou ajustar. E no mais é isso.